Amém? Graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você com o título Proclame a Palavra. E o texto que eu quero ministrar ao seu coração hoje está em 2 Crônicas, capítulo 34. Nós vamos ler 6 versículos, o 1, o 2, 19, 20, 21 e o 31. 2 Crônicas 34. Quantos trouxeram a sua Bíblia? E erga a sua Bíblia assim. Amém. E quem tem Bíblia no celular aí? Erga o celular e diga assim, ó. Está aqui, ó. Tem várias versões aí, né? Amém. 2 Crônicas 34, 1, o 2, 19, 20, 21 e o 31. Eu vou ler aqui, mas você pode acompanhar também na tela. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. 19. Quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. 20. E o rei ordenou a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safão, escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós, por não terem os nossos pais guardado a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. 31. E o rei pôs-se em pé em seu lugar e fez uma aliança perante o Senhor, de andar após o Senhor e de guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, a fim de cumprir as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra que declara um reino que é eterno, que é o reino de Deus. As principais religiões do mundo possuem um livro sagrado. O hinduísmo possui seu livro sagrado, o budismo possui seu livro sagrado, o islamismo possui o Alcorão como seu livro sagrado. E nós, cristãos, que pertencemos ao cristianismo, temos também o nosso livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia, ela possui 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Essa Bíblia, que está dividida entre Antigo e Novo Testamento, também está dividida em capítulos, e ela tem 1189 capítulos em toda a Bíblia. 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. A Bíblia também tem 31.102 versículos em toda a Bíblia, dependendo da versão e a tradução. 31.102 versículos em toda a Bíblia, variando de acordo com traduções e versões. A nossa Bíblia que nós temos foi escrita num período de 1.600 anos, aproximadamente, por mais de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. Estes homens diferentes, 40 autores diferentes, inspirados pelo Espírito Santo, alguns deles eram ricos, outros eram pobres, poetas, reis, profetas, músicos, filósofos, agricultores, professores, sacerdote, pastor de ovelhas, médico, cobrador de impostos e pescadores. Pense que Deus usou todo tipo de gente para escrever aquilo que nós temos nas nossas mãos hoje, em um período de aproximadamente 1.600 anos. Mais de 40 autores diferentes inspirados pelo Espírito Santo. Mas por que será que a nossa Bíblia se distingue dos demais livros sagrados das outras religiões? Porque nenhum dos livros das outras religiões tem a revelação a respeito de Deus, do verdadeiro Deus. O Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Nenhum outro livro
que existe, seja sagrado ou secular, ou qualquer outro livro escrito por alguma outra pessoa, é inspirado pelo Espírito Santo. Nenhum outro livro é inspirado pelo Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo. O único livro que nós temos inspirado pelo Espírito Santo como revelação de Deus está aqui em nossas mãos. Este é o livro. E Deus, Ele se revelou através da Bíblia Sagrada. Através da Bíblia, nós conhecemos Deus. Se Deus não falasse através da boca de nenhum profeta, de nenhuma outra pessoa, mas se a gente tivesse a Bíblia em nossas mãos, é o suficiente para conhecermos quem Deus é. Aliás, deve ser o único meio de conhecermos a Deus, o principal meio de conhecermos a Deus. Podemos conhecer Deus quando olhamos para uma pessoa, mas essa pessoa só tem a sua vida transformada porque ela leu a palavra do Senhor e aplicou na sua vida. A Bíblia é o livro inspirado por Deus. O escritor do livro Como a Bíblia Chegou Até Nós, Norman Geisler, ele diz o seguinte: as características da Bíblia não é sua estrutura, livros, divisão de livros e capítulos e versículos, e nem sua forma, mas o fato de ter sido inspirada por Deus. A Bíblia é singular, ela é literalmente soprada por Deus, diz ele. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Quantos creem assim, digam amém? E nós cremos que a Bíblia é a única e infalível regra de fé e prática para todo cristão. Você pode ler livros maravilhosos e tem escritores maravilhosos que Deus usa com muitas palavras, muitos conceitos, muitas teorias, mas tudo que nós precisamos para a nossa vida espiritual se encontra na Bíblia. Não há outro lugar. É na Bíblia. É na Bíblia. Através da Bíblia nós recebemos instruções claras e perfeitas para viver aqui na terra, nos nossos círculos de relacionamento. Através da Bíblia nós recebemos respostas de Deus para a nossa vida aqui na terra. Através da Bíblia nós recebemos palavras que nos confortam para viver melhor aqui nessa terra e que nos instrui. E através da Bíblia nós recebemos palavras de vida eterna que nos conduz para chegar no céu. É através da Bíblia. Não existe outro meio, é através da palavra do Senhor, porque ela nos prepara para a eternidade. Amém? A Bíblia nos prepara para a eternidade. A palavra do Senhor, ela transforma vidas e dá esperança para nós também. Uma pesquisa recente nos Estados Unidos diz que quem lê a Bíblia tem mais esperança. Essa pesquisa diz que pessoas que tinham perdido a esperança, que estavam desanimadas, algumas que estavam entrando em quadros depressivos, ao lerem a palavra do Senhor, encontraram esperança. A Bíblia, a leitura da palavra do Senhor, ela gera esperança no nosso coração. Eu tenho certeza, quantas pessoas aqui que estavam num momento difícil e que leu a Bíblia e você foi reanimado. Amém? Você estava num dia assim de desânimo, de repente você abriu a palavra do Senhor e você ouviu Deus falando assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você disse assim: era tudo que eu precisava. Ou Salmo 46:10, que eu gosto demais, e assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, fique quietinho, fique calmo, porque eu sou Deus e eu serei exaltado sobre todas as nações. A palavra do Senhor nos dá força. A palavra do Senhor nos impulsiona, por isso que ela é a única e infalível regra de fé e prática para todo cristão. Mas será que todos que se dizem cristãos em nossos dias leem o livro sagrado que tem em mãos a palavra do Senhor? Existem pesquisas, mas eu não vou dar os dados para não te desanimar, porque dá vontade de chorar. Mas dia após dia, muitas pessoas que se declaram cristãos deixam de ler a palavra do Senhor. Nem todos têm o costume de ler todos os dias, nem que fosse uma porção da palavra do Senhor, dizendo assim: assim como eu como arroz e feijão todo dia, como um bom brasileiro, eu preciso consumir um pouquinho da palavra do Senhor como meu alimento diário. Infelizmente, muitos têm deixado de proclamar as Escrituras Sagradas. Mas será o que acontece quando alguém deixa de proclamar as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor?
Quais são os riscos que a pessoa corre? Gente, a palavra do Senhor ela foi deixada para instrução do povo de Deus. Quando Moisés sobe o monte, ele fica 40 dias lá no monte, e Deus vai dando palavras claras para Moisés, para que ele pudesse depois replicar ao povo, dizendo: o Senhor disse, façam isso, não façam isso, façam isso, não façam isso. Se vocês fizerem tudo o que eu vos mando, vocês serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem as minhas palavras, a maldição estará sobre vocês. E Deus dá todas as instruções através de Moisés, e se o povo obedecesse, eles seriam prósperos na terra. Por algum tempo, o povo de Deus, que aqui no contexto do Antigo Testamento era o povo de Israel, por algum tempo eles obedeceram a palavra do Senhor. E quando eles obedeciam a palavra do Senhor, eles conquistavam terras, eles iam ampliando o território onde eles estavam, iam vencendo seus inimigos, os inimigos vinham contra eles, mas eles venciam porque eles estavam obedientes à palavra do Senhor, à lei do Senhor, ao mandamento do Senhor. Mas chegou um tempo que este povo começou a se desviar do que era a palavra do Senhor. Porque parece que, infelizmente, nós cristãos podemos correr o risco de nos acostumar com o que é espiritual e o que é sobrenatural. Nós podemos chegar num culto como esse, onde Deus está falando, onde tem um batismo, onde tem um louvor que é contagiante, e a gente olhar e começar a reclamar, e talvez falar assim, não está tão legal aqui. Mas o Espírito Santo continua trabalhando, e algumas vezes podemos correr o risco de nos acostumar com o espiritual e falar assim, será que tem coisa melhor do que isso? E o povo de Israel, quando eles estavam seguindo a Deus, estava tudo bem, mas de repente eles começaram a olhar as outras nações, os outros povos, e falaram assim, e se a gente começar a adorar bezerro de ouro, começar a adorar um outro tipo de Deus que não é o nosso? Sabe o que acontece? E se pedir de repente a bênção para o Deus da prosperidade? E se pedir a bênção para este Deus que se diz que é o Deus da agricultura, o Deus da chuva, o Deus do mar, o Deus do trovão? Eles começaram a fazer isso, infelizmente. E a nação de Israel teve muitos reis que é declarado nos livros de reis e em crônicas dizendo assim, e este rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu garanto que, assim como eu, você também não gostaria que alguém escrevesse na nossa história, num diário, dizendo assim, morreu e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos nós queremos que alguém lembre de nós como verdadeiros cristãos, dizendo assim, morreu, mas deixou um bom legado como filho e filha de Deus, como servos de Deus, como pessoas que foram tementes a Deus. Mas quando eles deixaram de temer a Deus e começaram a se prostrar diante de outros deuses, eles começaram a ser derrotados pelos seus inimigos. Eles já não obedeceram mais a lei do Senhor, aquilo que Deus tinha deixado, que era para o bem deles. Até coisas simples como assim, plantem durante um período e depois deixem a terra descansar. Ele fala assim, que deixar a terra descansar? Que nada. Guardem um dia para descanso, para que vocês possam adorar a Deus de todo o coração, mas que nada. Eles começaram a violar as leis do Senhor. E eles começaram a entrar num declínio. Eles começaram a colher sérias consequências porque eles não obedeceram mais à lei do Senhor. Para você ter ideia, o avô do rei Josias que nós lemos aqui, chamado Manassés, foi um dos piores reis que teve naquela época. Ele, um pouco antes dele, o reino tinha sido dividido entre reino do norte, reino do sul, reino do norte Israel, reino do sul Judá, capital Jerusalém. E ele estava em Jerusalém. Manassés, que por sinal era filho de Ezequias, que alguém já deve ter lido aqui sobre Ezequias, que era aquele homem que Isaías foi e falou assim, Deus mandou te entregar uma palavra, você vai morrer. E Ezequias vira o rosto para a parede, começa a chorar e pedir misericórdia, e Deus concede mais 15 anos para Ezequias. Só que Deus dá uma palavra para Ezequias, fala assim, coloca a tua casa em ordem. E o que ele fez? Não colocou a casa em ordem. Deus tinha dado instruções para Ezequias,
e ele permite que os babilônicos venham e olha tudo que ele tem, a casa das armas, tudo que ele possuía. E Isaías fala assim, quem são esses que vieram aí? Fala, o que é? Não, assim como eles entraram aqui, vão levar tudo em cativeiro. Sabe, o que acontece com Ezequias? Ele fala assim, mas nos meus dias vai ter paz. Como se assim, a próxima geração que se vire. Eles que resolvam a situação. Nos meus dias vai ter paz? Então está tudo bem. E o filho de Ezequias, que é Manassés, foi o pior rei que teve em Jerusalém. Um rei que queimava o filho no fogo como sacrifício a outros deuses. E ele tem um filho, ele reinou. Manassés é o nome desse filho do rei Ezequias, avô de Josias. Ele reinou durante 55 anos em Jerusalém. Ele teve um filho chamado Amon, esse filho dele reinou 2 anos em Jerusalém, e os seus próprios oficiais, aqueles homens de confiança, assassinaram ele. E é onde tem Josias com 8 anos de idade. Quando Josias está com 8 anos, era só ele que tinha ali mais velho da casa do seu pai tinha acabado de morrer com menos de 30 anos de idade. Então eles colocam a coroa em Josias e constituem ele rei em Jerusalém com 8 anos de idade. Josias começa a reinar com 8 anos, quando ele tem 16 anos, ele coloca no coração dele servir ao Senhor. Ele começa a lembrar do Deus de Davi, que Davi tinha sido um grande rei em Jerusalém, em Israel, que tinha reinado durante 40 anos. Então ele coloca no coração dele ser um servo do Deus Altíssimo. Com 16 anos de idade, ele começa a servir ao Senhor. Quando ele tinha 20 anos de idade, Josias começa a restaurar Jerusalém, toda a nação de Judá, colocar as coisas em ordem, e aqueles deuses que o pai e o avô tinham colocado em Jerusalém, ele começa a derrubar, começa a limpar, e fala assim, aqui não, aqui nós vamos adorar o verdadeiro Deus. Eu me lembro como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir aos outros deuses, mas eu e a minha casa vamos nos prostrar diante do Senhor. E quando ele tinha 26 anos de idade, Josias, ele começa a restaurar o templo do Senhor. Ele começa e coloca os levitas ali como chefes de alguns grupos, de algumas equipes, que começam a restaurar o templo para a adoração ao Senhor. Gente, quando nós estamos nos preparando para vir para o culto, eu não sei você, mas o culto já começa em mim no domingo de manhã. Vai dando aquela vontade de estar na igreja, de ver os irmãos, de celebrar o Senhor juntos. Ou seja, já estou buscando me preparar para estar junto com os meus irmãos apresentando o culto a Deus. E Josias falou assim, precisamos preparar para apresentar um culto a Deus. Enquanto eles estavam organizando a casa, fazendo a reforma da casa do Senhor, do templo, foi encontrado o livro da lei. E quando eles encontram o livro da lei, um mostra para o outro e fala, precisamos levar isso para o rei. E quando eles chegam para Josias com o livro da lei, e eles abrem o livro da lei e leem diante de Josias. Aí chega no verso 19 que nós lemos. Josias, quando ouve o livro da lei, ele rasga as suas vestes, como sinal de humilhação, dizendo, nós estamos colhendo consequências daquilo que os nossos pais fizeram. Porque os nossos pais não adoraram ao Senhor, nós estamos colhendo as consequências. Lembra que Ezequias falou assim, no meu tempo vai ter paz, então está tudo bem? As futuras gerações, quase 60 anos depois, eles estavam colhendo consequências de alguém que não colocou a sua casa em ordem. Eu fico pensando, abrindo parênteses, que deveria ser a nossa preocupação de colocar a nossa casa em ordem hoje por conta das futuras gerações, em amor às futuras gerações. Se uma geração se perde, como foi Manassés, que não adorou ao Senhor, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, pense que uma geração inteira se perdeu depois dele. 55 anos que ele reinou, o filho dele mais 2 anos, quase 60 anos, uma nação se prostrando diante de outros deuses que não era o verdadeiro Deus. Simplesmente eles pegaram a lei do Senhor e jogaram em algum lugar. Mas graças a Deus que Deus levanta um homem como Josias,
que quando ele pega o livro da lei, ele lê, ele reúne todo o povo e diz assim: eu preciso ler algo para vocês. E começa a ler o livro da lei, e começa a dizer: esta é a lei que Deus deu para Moisés, quando Moisés estava lá no monte durante 40 dias. Ele começa a proclamar a palavra do Senhor. Ele proclama a palavra do Senhor para o povo que estava em Jerusalém e começa a restaurar não só Jerusalém, que era a capital do reino de Judá, mas alcança a todos. E Deus fala assim: porque você se humilhou, rasgou as suas vestes, eu vou estabelecer uma aliança com você, Josias. Você vai ter uma aliança comigo. E assim acontece quando Josias, ele rasga o seu coração, ele proclama a palavra em Jerusalém. E por isso a importância de proclamarmos a palavra do Senhor. Quando nós proclamamos a palavra do Senhor, não só escondemos ela numa gaveta, mas quando nós abrimos, começamos a proclamar a palavra do Senhor. Começa a gerar arrependimento, confissão de pecados, humilhação, mas ao mesmo tempo também gera nova vida. Gera nova esperança. A palavra do Senhor gera uma transformação dentro do nosso coração. E Josias, ele experimenta essa aliança com o Senhor porque ele resolveu rasgar o seu coração e proclamar a palavra do Senhor. E isso aconteceu no tempo dele, porém, por décadas, que nós vemos aqui que a palavra do Senhor tinha sido perdida, é algo maravilhoso que nós cantamos aqui nessa noite. A palavra do Senhor, ela não perde seu efeito. A palavra do Senhor, ela continua sendo uma palavra viva. Mesmo que ela passe por anos, por séculos, por milênios, a palavra do Senhor continua sendo uma palavra viva. Infelizmente, depois de Josias, por desobediência, o povo de Deus sofreu duras penas por se afastar de novo da palavra do Senhor. Jerusalém foi sitiada, foi queimada, e as pessoas foram levadas como escravos para Babilônia e outras nações. Ficaram 70 anos no cativeiro, sendo exilados longe da sua pátria. Porém, Deus levanta Neemias e Esdras, homens que depois vão restaurar o templo e vão resgatar novamente a palavra do Senhor. E Esdras é um dos homens, como um escriba que escreveu, através de vários pedaços da Bíblia, reescreveu o Antigo Testamento. Muitas coisas que nós temos hoje foram escritas por Esdras. Alguém diz que até o Salmo 119 possivelmente foi Esdras quem escreveu, valorizando a palavra do Senhor. Mas mesmo assim, o templo foi construído novamente, mas o povo continuou desobedecendo e parece um ciclo vicioso. O povo continuou desobedecendo a palavra do Senhor até que Deus falou assim: eu preciso mandar uma palavra viva. Uma palavra que vai habitar entre eles. Então Deus manda o único filho dele, Jesus Cristo. E João escreve no capítulo 1, no verso 14, dizendo: e o verbo habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Sabe o que acontece? Jesus, como a palavra viva, ele vem e habita no nosso meio. Habita nessa terra para mostrar que nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor. Para mostrar que não existe nenhuma outra alternativa para chegar no céu se não for pela palavra do Senhor. Jesus é a palavra viva que tem dentro de nós. A Bíblia é o único livro que nós lemos na companhia do autor. Quando nós lemos, o Espírito Santo, ele move dentro de nós e nos instrui e nos transforma para que ele seja glorificado e para que possamos ter esperança de um dia estarmos lá na glória com ele. Irmãos, nós temos nas nossas mãos o maior tesouro que alguém pode ter. Se nós não possuirmos riqueza aqui nessa terra, uma poupança que você fala assim: posso ficar tranquilo. Ainda que não tenhamos tudo que nós planejamos e sonhamos, mas nós temos uma preciosidade que nos conduz ao céu, que é a palavra do Senhor. Hoje tem palavra escrita em papel, tem palavra no celular, tem palavra em áudio, existem palavras de todas as formas, mas é a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo. Nós temos a Bíblia completa na nossa mão, no nosso bolso, ao nosso alcance todo o tempo. E eu quero te dizer uma coisa, que o tema principal das Escrituras Sagradas é Jesus Cristo. A centralidade da palavra é Jesus Cristo.
Ele nos chama para perto dele porque quer desenvolver um relacionamento conosco. Amém? Mas eu te pergunto, o que nós estamos plantando para as futuras gerações de maneira intencional? O que nós estamos fazendo pensando nas futuras gerações? O que nós estamos proclamando dentro das nossas casas? Talvez alguém fale assim, cachorro, burro, besta. E alguns até pior, demônio. O que nós estamos proclamando dentro da nossa casa? O que nós estamos proclamando que gera vida para as futuras gerações? Eu queria te chamar a atenção para essa pergunta mais uma vez. Porque nós olhamos durante a história que se uma geração se perde, se uma geração fala assim, comigo eu já estou salvo, eu já conheço o suficiente para a minha salvação, os meus filhos que se virem no tempo deles, os desafios que eles vão enfrentar, eu já não vou estar mais aqui mesmo. Graças a Deus vou estar na glória. Algumas vezes nós almejamos o céu de uma maneira tão, talvez, imatura. Nós queremos ir para o céu logo para nos livrar de todos os problemas que está aqui neste mundo. É ou não é? Porque muitos estão cansados, endividados, com problemas de relacionamento e falam assim, eu quero ir para o céu logo. E é claro que nós devemos almejar os céus. Mas antes de ir para o céu, Deus quer fazer diferença através da nossa vida para as futuras gerações. Nós não sabemos quanto tempo Jesus ainda falta para Jesus voltar. Quanto tempo eu gostaria de ouvir hoje as trombetas assim nos ares. Mas você não tem certeza quando Jesus vai voltar, eu também não tenho. E se Jesus voltar daqui a 200 anos? Os nossos trinetos, tataranetos, como eles serão? Será que os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos serão mais crentes do que nós? Será que as futuras gerações vão poder olhar para trás e dizer, ainda bem que fomos alcançados pelo mover do Espírito Santo, pela proclamação da palavra do Senhor, e nós não somos como os nossos pais, nós estamos experimentando algo muito melhor. Eu quero crer nisso. Eu quero crer que todos nós, pais, avós, tem pensado nisso e tem orado sobre isso e tem praticado isso de proclamar a palavra. Porque no mundo espiritual funciona assim, como o Gustavo disse, nós proclamamos, a palavra sai dos nossos lábios e atinge as regiões espirituais. E isso é muito importante. Mas algo também muito efetivo é quando nós proclamamos lá na mesa, lá na beira da cama, lá na sala, quando os nossos filhos nos enxergam com os pés para trás, proclamando a palavra do Senhor, quando os nossos filhos ouvem a nossa voz lendo a palavra do Senhor. O que nós estamos plantando para as futuras gerações de maneira intencional? O que nós estamos proclamando? Algumas vezes nós proclamamos tantas palavras que não têm utilidade alguma. Se a gente for colocar no papel todas as palavras que nós falamos durante o dia, nós vamos perceber que muitas palavras não precisariam ter sido ditas. Mas a Bíblia ela continua tendo palavras de vida eterna. E nós precisamos crer que quando nós proclamamos a palavra do Senhor, ela produz algo transformador na vida de quem ouve e na nossa vida também. Na vida de quem proclama e na vida de quem ouve. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, seja um salmo que você abre, seja um salmo um provérbio que você abre, e você lê e ouve assim, levantai ao porta as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Nós estamos produzindo esperança dentro de nós, dizendo, Jesus vai voltar. E nós um dia vamos experimentar, dizendo, levantai ó portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. A palavra do Senhor, ela continua produzindo transformação dentro de nós.
A beleza atraente da palavra de Deus proclama o reino de Deus que é eterno. E esta beleza, por mais que tem texto que nós não entendemos, mas quando nós falamos, não importa. Precisamos continuar lendo a palavra do Senhor, porque nós estamos proclamando um reino que é eterno, que é inabalável. A palavra de Deus, ela continua sendo viva, penetrante e tem muito efeito dentro de nós. Hebreus fala que ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes que faz divisão entre ossos e medulas. Pense, um bisturi de um médico, que ele não pode tremer a mão. A palavra do Senhor, ela é muito mais penetrante, porque ela sonda o seu coração, o meu coração, as profundezas da nossa alma, lugares inacessíveis a outros seres humanos, mas a palavra do Senhor sonda. Você pode dizer amém? A palavra de Deus, ela mostra nossos erros e nos confronta para a mudança de vida. Só pode alguém decidir ser seguidor de Cristo, descer as águas do batismo e falar assim, eu quero ser seguidor de Cristo, se for confrontado pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela continua transformando vidas. A palavra do Senhor, ela gera arrependimento. A palavra do Senhor, ela conforta o nosso coração em momentos de dor. A palavra do Senhor, ela purifica a nossa vida das contaminações deste mundo. Quando nós olhamos e falamos assim, isso daqui não é mais para mim. Quando eu era desse mundo, mas agora essas coisas não me pertencem mais, porque agora eu sou uma nova criatura. Essas coisas já passaram na minha vida. Eu quero coisas novas e coisas de Deus para a minha vida. A palavra do Senhor nos purifica, nos lava. A palavra do Senhor tem o propósito de desenvolver o nosso relacionamento com o Deus da palavra. Quando nós lemos, eu tenho certeza que alguém aqui já teve um dia que você começou a ler a palavra e sentiu como Deus estivesse tão pertinho de você. Sim ou não? Quem já sentiu isso? Amém? Parece que Deus está ali até trazendo um calor, um abraço em você. A palavra do Senhor tem o propósito de desenvolver nosso relacionamento com Ele. Ele nos chama de filho. Ele te chama de filha. Ele te chama para perto. Quando nós proclamamos a palavra do Senhor, Ele vai desenvolvendo esta aliança com a gente, como Josias experimentou esta aliança. Deus disse assim, eu vou estabelecer uma aliança com você, porque você rasgou as suas vestes, rasgou o seu coração, se humilhou e quis obedecer os meus mandamentos, as minhas palavras. A palavra de Deus é a maneira de alguém conhecer a Jesus. Quando nós proclamamos a palavra do Senhor, nós estamos levando as pessoas a conhecer sobre Jesus, que é a centralidade da palavra do Senhor. Amém? Mas como podemos ser cristãos mais comprometidos com a palavra de Deus e valorizar esta palavra que tem poder? Como nós podemos declarar que somos cristãos, mas que somos cristãos autênticos, cristãos que realmente valorizam a palavra do Senhor? E quero dizer algo para você. Uma das maneiras é proclamando a palavra do Senhor. Proclamando em casa, de maneira simples. Nós não precisamos esperar ter uma oportunidade aqui na frente para pegar o microfone e ler a Bíblia. Porque muitos não vão ter essa oportunidade, porque nem é o seu perfil, talvez, a sua vocação. Mas todos nós conhecemos ao menos um texto bíblico, sim ou não? Eu tenho textos bíblicos que são textos prediletos, que eu amo demais. Eu amo a palavra do Senhor, mas tem textos que são mais gravados. Um deles eu citei aqui, Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Gosto também de Isaías, quando ele diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos seus caminhos. Pois os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Qual que é o seu texto predileto? Traz aí na tua memória. Fale baixinho aí. Qual que é o salmo, ou o versículo, ou o texto da Bíblia que você ama e gosta de declarar?
Eu sei que tem muita gente que gosta de salmo, alguns citam assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem o livra, e eu levo esta palavra comigo como proteção. Sim ou não? Eu sei que muitos aqui têm a sua palavra, mas nós podemos proclamar a palavra do Senhor na nossa casa, em família, sentar no sofá, no chão, ao redor da mesa e falar assim, vamos proclamar a palavra do Senhor. Ler a Bíblia toda, quem sabe, seria muito bom. Mas talvez abrir um salmo, um provérbio, um texto do Novo Testamento e em família proclamar a palavra do Senhor em alta voz. Sabia que você pode orar em salmo também proclamando a palavra do Senhor? Você pode abrir um salmo e fazer como a sua oração, dizendo como Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. E você pode começar a falar assim, Senhor, eu quero ser este homem bem-aventurado que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas eu quero andar segundo os seus conselhos. E você pode começar a proclamar a palavra do Senhor. Você também pode conversar na sua casa sobre histórias bíblicas. Nós podemos conversar procurando pérolas. Existem muitos personagens bíblicos e que nós podemos falar assim, como isso aconteceu? E começar a conversar sobre as histórias bíblicas. Qual a história bíblica que você gosta? As crianças gostam de Daniel na cova dos leões. Gosta de Davi quando derrota o gigante Golias. E tantas outras histórias. Gosto quando Jesus chama as crianças ao redor e fala assim, deixa elas ficarem aqui comigo. Nós podemos conversar sobre histórias bíblicas e buscar pérolas que estão escondidas na palavra do Senhor. Como nós podemos, como cristãos, ser mais comprometidos com a palavra do Senhor e valorizar o poder que há nela? Memorizando versículos bíblicos, citando versículos bíblicos, compartilhando versículos bíblicos com outras pessoas, escrevendo em papelzinho, talvez entregando para alguém ou enviando por mensagem. Certamente, você vai ser um instrumento de Deus para muitas pessoas. Amém? Que tal começarmos hoje a proclamar a palavra do Senhor? Que tal falarmos para o Senhor assim como uma espécie de aliança, de pacto, de compromisso com Ele, dizendo, Deus, as últimas palavras que eu quero dizer no meu dia, antes de me deitar, que sejam as Tuas palavras. Senhor, as primeiras palavras que eu quero dizer ao acordar, que sejam as Tuas palavras. Poderíamos fazer um compromisso com Deus assim, de valorizar a palavra do Senhor. Falar assim, Deus, eu quero valorizar a Tua palavra. Eu quero me alimentar da Tua palavra, eu quero proclamar a Tua palavra, porque estaremos proclamando um reino que é eterno e inabalável, que é o reino de Deus. Amém? Quero convidar você a colocar-se em pé neste momento. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado por tudo que aconteceu aqui. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor se faz presente, o Senhor tem abençoado a cada um de nós. Quero te agradecer, ó Pai, em especial nessa oração, pelas mamães, Pai, por cada uma delas, que o Senhor continue abençoando, Senhor. Que o Senhor fortaleça, responda às orações dessas mães, ó Deus, que com lágrimas muitas vezes chega diante do Senhor. O Senhor conhece o coração, a aflição do coração da mãe. Então que o Senhor possa, Deus amado, responder também às orações. Pai, dê saúde, dê refrigério, dê fortalecimento, dê renovo. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Também abençoe, ó Pai amado, a cada um aqui, dando uma semana abençoada, uma semana na Tua presença, dando também um retorno ao seu lar, guardados, protegidos pelo Senhor, e uma noite tranquila de um sono bom e agradável, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.